Lucas, capítulo 6. Abra aí a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 6. Nós leremos dos versos 6 a 11. Lucas, no capítulo 6, versos 6 a 11. Tá bem? É a leitura da palavra do Senhor. Mas como de costume, eu sempre peço a vocês que mantenham a Bíblia aberta, não é? Mesmo que será transmitido, projetado, aliás, aqui. Mas é bom, não é? Sempre ter a Bíblia aberta, familiarizar-se, não é verdade? Com a Bíblia impressa, não tem problema usar a Bíblia eletrônica, aplicativo, nenhum problema. Mas é muito bom, né, que nós estejamos aí atentos a outros textos mais que vão corroborar com o que nós vamos tratar domingo após domingo, não é? Numa pregação expositiva, é um método que mais utilizamos aqui nessa casa de oração, na Penha, não é? É importante nós termos versículos não isolados, mas auxiliares, aquilo que traz força, ganho ao que nós estamos falando, não por nós mesmos, mas a força que está na palavra do Senhor. Amém? Lucas, capítulo 6, vamos lá, versos 6 a 11. Está sendo reproduzido? Eu acho que sim, está sendo reproduzido para você. Estou lendo na versão revista e atualizada, que diz assim, ó. Sucedeu que em outro sábado, preste atenção já no início, sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de algo que pudessem acusar. Mas ele, concedendo-lhes os pensamentos, conhecendo-lhes, aliás, os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Marque isso. Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a ele: que vos parece? É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Preste bem atenção. Restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, Deus eterno, nós estamos juntos, apóstolos, reunidos como povo teu, povo da aliança, para mais uma vez observarmos a instrução da tua palavra, ouvirmos a tua voz, Senhor. Não é a minha, mas a tua. Nós estamos aqui, apóstolos, para isso, Pai. Para ouvirmos a tua voz, a tua palavra e praticarmos. Não sermos ouvintes esquecidos. Nós estamos prontos, Senhor, como povo teu. Já temos louvado, temos aqui, Senhor, ofertado, dizimado. Mas agora queremos ser confrontados. Também ser conformados à tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso que a nossa oração é que o Senhor cresça cada vez mais e nós venhamos diminuir, que o Senhor resplandeça, Senhor, através de nós. Nós não temos mérito nenhum, mas mesmo assim o Senhor tem sido bom para conosco e a tua misericórdia tem durado para sempre. O Senhor tem cravado a tua palavra no coração para não errarmos o caminho, não errarmos o alvo, não pecarmos contra ti. A tua igreja está aqui para isso, Pai, para observar, Senhor, os teus mandamentos, os teus princípios, Senhor, e seguir nos teus propósitos. Senhor, sê conosco, continua conosco com as tuas mãos estendidas, usando, Senhor, a cada um aqui com poder e graça e derramando as suas bênçãos, acalentando, se necessário, o nosso coração, através da tua palavra, para caminharmos até o dia do Senhor, até o dia que o Senhor retornará para buscar a sua igreja. Esse é o desejo do nosso coração e essa é a nossa oração nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero tratar aqui a respeito do tipo de piedade, veja bem, que Deus deseja encontrar em nós. Qual é o tipo de piedade que Deus, de fato, olhando para nós, deseja encontrar? O que Ele deseja ver em nós? Claro que nós estamos baseados num texto que você o conhece bem. É fato que este mesmo conceito de milagre, esse milagre que acontece aqui, esta cura que Jesus faz, está relacionado também nos evangelhos sinóticos. Além de Marcos, além de Mateus, Lucas, como nós estamos lendo, sinótico semelhante.
Claro que tem um ponto ou outro numa visão, não é? Por exemplo, Marcos fala de uma mão ressequida e o Lucas já dá um detalhe, a mão era direita. Esses pequenos detalhes, mas abalizados, colocados ali em todos os evangelhos sinóticos, ou o evangelho sinótico, nas biografias, nas visões nesse sentido do evangelho. Mas veja, uma parte essencial do ministério de Jesus, que nós vamos encontrar inclusive em Marcos, em Mateus, em Lucas, até em João, e na verdade em mais textos, não é, da Bíblia Sagrada, mas em especial esses. Uma parte aqui do ministério de Jesus foi confrontar, sempre ele fazia isso, o sistema religioso legalista. Ele sempre fez isso. Ele confrontava, ele batia de frente mesmo com o sistema religioso legalista. E esse sistema religioso que por vezes havia aqui se enraizado no povo de Israel, no povo de Deus, na nação do Senhor. Uma explicação talvez um pouco mais adequada aqui, quando o Filho de Deus encarnou, se manifestou entre nós, ele, Jesus aqui, viu a nação de Israel fragmentada em muitos partidos, vários partidos, sendo aqui um dos mais conhecidos os fariseus, mas não era o único. Você tinha ali os fariseus, uma seita dentro do judaísmo. Você tinha os saduceus, uma outra seita, o sinédrio, dentro do judaísmo, uma seita existencialista. Não acreditava em vida após a morte, em nada após a morte. Você tem ali os zelotes, não é? Que pegavam em armas e queriam lutar contra o Império Romano para a liberdade. Tinha esse pessoal aí também. Você tinha os herodianos, que trabalhavam ali com Herodes, corroborando, era judeu, mas trabalhava com Herodes, não é? Para sempre delatar alguma questão contra o povo que estava indo, para ter um benefício, claro, próprio. Você tem vários, você tem os essênios, por exemplo, que viviam mais afastados no deserto, tudo isso era uma seita. Seitas, né? No plural, nesse sentido. E Jesus aqui, de fato, ele vê Israel fragmentado por conta disso. Quando ele é encarnado, quando o verbo, não é? Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele nasceu, cresceu, ele vê, ele está dentro disso daqui, analisando, vendo essas questões dentre os mais ferozes dos fariseus, como aqui citei a vocês. Então, preocupados em seguir as Escrituras no Antigo Testamento, não é? Com integridade, entenda bem, os fariseus, é deles que eu estou falando, eles reduziam a fé em Deus em uma obediência mecânica. Uma obediência mecânica. Reduziam a fé que deveriam ter no Senhor em algo mecânico, sem vida, sem vigor espiritual, sem absolutamente nada disso, acreditando que dessa maneira os fariseus seriam aceitos por princípios legalistas. Princípios que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mais ou menos isso. Então, o legalismo é exatamente isso. Buscar a aceitação de Deus por uma mera observância religiosa, desprovida de vida e desprovida de amor. Eu estou dizendo de um tema. Qual é a piedade que Deus enxerga em nós quando Ele nos vê? Quando Ele olha para nós? Preste bem atenção. Jesus não compactuava e não compactua com o legalismo. Ele rebateu várias, inúmeras, e ainda faz, através da sua palavra, contra o legalismo. Uma aparência de sabedoria, como diz Colossenses capítulo 2, verso 23. Mas não tem poder nenhum para refrear os impulsos da carne, ou em outras versões, o pecado. Faça assim, corte o cabelo daquele jeito, use a calça assado, faça do outro jeito. Isso não tem. Como é que deve se portar? É lógico, eu não preciso dizer isso a vocês, mas o legalismo religioso, eu trouxe mais no anseio atual, mas no passado, na época dos fariseus, assim. Faça aquilo outro, faça mais. E os camaradas eram enjoados. Por vezes, vocês veem os fariseus, por exemplo, algumas vezes, né? Vocês vão enxergar na Bíblia Sagrada. Estão em praça pública. E eles estão ali para dar esmola a algum mendigo, alguém que estava ali na rua, e eles pagavam para que alguém tocasse o chofar na hora que eles fossem dar esmolas. Tocava-se então aquele chofar, as pessoas ouvindo o som, voltavam-se. Quem estava lá dando esmola? O fariseu. Percebe a índole, como que era esse camarada? Ou estes camaradas? Dentre tantas outras coisas, não é? Outra etapa, você vê um texto, por exemplo, na Bíblia Sagrada, um fariseu batendo no peito, falando, olha, eu não sou como esses aí pecadores. Esses aí, coisa nenhuma, eu sou melhor que eles. Olha onde ele se colocava. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Tudo que eu ganho.
Eu? 3 vezes eu jejuo. A lei nem pedia isso. Eu oro tantas vezes, eu faço isso. Eu não sou nem como esse aí, ó. Esse aí? Isso aí não é crente, não. Dá aquele senso de superioridade? Fariseu. Nessa mesma passagem, né, vocês se lembram bem, quem foi que desceu justificado, né? Não foi o fariseu, mas sim o cobrador de impostos. Ok? Que bateu no peito e, diferente do fariseu, nem chegou perto do altar, ok? E nem conseguia levantar a cabeça para cima. De cabeça baixa ele falou, Senhor, você propício a mim que eu sou pecador. Arrependi. Mas os fariseus eram assim. Eles buscavam denegrir Jesus. Ora, eles estavam falando que Jesus estava expulsando demônios pelo nome de Belzebu, atribuindo a ação do Espírito Santo a demônios, blasfêmia contra o Espírito Santo, se você quiser chamar assim, ok? Eles estavam o tempo inteiro fazendo isso. O tempo inteiro. E Jesus os combatendo o legalismo que eles tinham. Outras vezes, nem era tanto com Jesus, mas com os discípulos. Não é? Apóstolos, por exemplo, discípulos, João Batista, primo de Jesus, ou Batista, né? Vocês conhecem bem? João Batista batizando para arrependimento, e lá estavam quem? Adivinhem? Os fariseus, dentre aquelas classes de pessoas que tinham ali. E aí eles estavam arrazoando nos corações dele também para ser batizado. Por isso que João aponta o dedo em Richo e fala, raça de víboras. João era mais, né? Batista. De víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira? Fazer com que dessas pedras suscitem filhos, ele faz. Não adianta vocês dizerem, eu sou filho de Abraão. E começar a fazer coisas totalmente ao contrário. Ficha boa dos fariseus, não é não? O que vocês acham? Esses eram os fariseus. Então, por meio dos seus ensinos, das suas ações, Jesus, não é? Dos seus milagres, o Filho de Deus, o Jesus que nós servimos, ele veio para libertar a consciência, ou as consciências, no plural, das pessoas, da forma errada da crença. Tem gente que crê errado? Tem! Por incrível que pareça. Não entende o Evangelho, como deve-se de fato entender. Veja, ele veio para proclamar boas novas de salvação, chamando pecadores ao arrependimento. Também não é uma fé vazia. Veja bem isso. Obviamente aqui isso causou o quê? A ira dos líderes religiosos, principalmente dos fariseus. É lógico. Causou a ira deles. O coração legalista daquela gente, vamos colocar assim, estava preso a regras infundadas, a aparências infundadas. Se agitavam diante da presença de um Deus vivo e misericordioso, que era Jesus. Eles estavam assim, que queria sim a fé correta para eles. E não somente isso, mas que fosse aqui demonstrada através de uma vida piedosa, de uma vida transformada. Não adiantava fazer coisas de crente. Nós deveríamos ter uma vida, eles no caso, serve para nós, transformada. Agora, além disso, o contexto disso aqui, por isso que logo no início eu falei, marque lá, no outro sábado. O contexto disso aqui, deste milagre que nós acabamos de ler aqui, funciona dentro de uma narrativa bíblica, claro, como uma aula prática. É como se fosse a questão prática que Jesus estava fazendo, daquilo que Jesus havia ensinado num episódio corrido no sábado anterior. Era um desaguar, um degringolar, não começou aqui. Começou no sábado anterior, estava lá de novo os fariseus. Você vai encontrar isso até, vamos fazer aqui, sair um pouco de Lucas, vamos para Marcos capítulo 2, verso 23, você vê isso lá. O que é que estava acontecendo? Os discípulos colheram espigas para comerem e eles foram repreendidos por quem? Quem que vocês acham que repreendeu os discípulos? Os fariseus de novo. Os discípulos colheram espigas no sábado anterior, eles não podem. E Jesus desafiou a ideia dos fariseus aqui que tornava, não é, o dia de descanso determinado por Deus como um fardo difícil de ser carregado. Era isso que eles estavam fazendo. É sábado. Não pode. Olha. Estavam lá, apontando Jesus de novo e os discípulos. No sábado anterior. No sábado anterior. O fato é que, talvez eles tenham esquecido, que foi o próprio Deus quem instituiu o dia do descanso. Foi o próprio Senhor. Mas foram os fariseus que tornaram o dia do descanso um fardo. Você vai ler isso na Bíblia inteira. Foram eles que tornaram isso um fardo.
não foi o Senhor. O sábado, por exemplo, judaico, como instituído pelo Senhor, por Deus, não é? Deveria ser um convite ao que o Alexandre falou aqui no momento de dízimos e ofertas. A adoração. Era isso que era o sábado judaico. Um convite à adoração. Um convite à quietude. Um convite, claro, também ao descanso. Aonde? Nas promessas divinas. Era isso que era o dia do descanso. Deus aqui queria ensinar ao seu povo que cuidaria, preste bem atenção, cuidaria deles de uma forma assim que eles nem de fato entenderiam acerca, a risca, né? Porque Deus sempre foi o Deus da providência. Deus cuidaria deles, eles estariam firmados nas suas promessas, e eles poderiam, dentro dessas promessas, por isso que a gente canta aqui sempre, né? Firme nas promessas, eles poderiam descansar da fadiga da vida, é verdade, mas também no sentido espiritual, enquanto o Senhor estava no seu favor, ou ao seu favor. Esse era o sentido do sábado judaico. O próprio Jesus já havia demonstrado que o sábado cumpria o propósito de abençoar o homem e não de aprisioná-lo. Jesus já tinha dito isso. O sábado aqui não era o Senhor do homem. O sábado não era o Senhor do homem, ainda não é. Ok? Mas Cristo é o Senhor do sábado. Contrário. Isso é um fato. E o que tem a ver o sábado, o adventismo? Nem estou falando disso. Os fariseus aqui tornaram o que deveria ser uma bênção em um dia, em um momento, em ocasiões repletas de apatia, de insensibilidade, de orgulho espiritual. Preste bem atenção. Foi Jesus mesmo quem disse em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Foi ele mesmo quem disse. Ele disse assim, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Percebe o que os fariseus estavam fazendo? Distorcendo as coisas, de sorte que o Filho do Homem é também o Senhor do sábado. Ponto. Na instituição do sábado aqui, conforme nós lemos nas Escrituras Sagradas, havia um princípio, alguns princípios, mas um princípio cerimonial. Vamos distinguir isso. Princípio cerimonial. Poxa, o descanso deveria ser realizado no 7º dia da semana. Nenhum problema. Mas também tinha um princípio moral. Não era só cerimonial. Princípio moral. Deveria se dedicar, sim, um dia na semana para descanso, aqui instituído no judaísmo, né? O sábado. Claro, mas também algo que a igreja historicamente deveria fazer é um dia específico para a adoração. Sábado. E por que é que a gente hoje adora ao Senhor no domingo? Historicamente, a igreja sempre fez isso a partir do momento da ressurreição de Cristo. Lei cerimonial acabou. Lei moral continua. Que é pecado, continua sendo pecado. A gente não precisa trazer um cordeiro, imolá-lo e aspergir sangue na cabeça das pessoas. Não precisamos, por exemplo, aqui trazer um menorá, um candelabro, né, daquele de 7 hastes, uma central. Isso é judaísmo. Não precisamos aqui, por exemplo, tocar um chofar, um berrante, qualquer outra coisa nesse sentido, que talvez seria mais do que qualquer outra coisa. Não precisamos fazer isso. Isso é judaísmo. Lei cerimonial passou. Lei moral não. Ok? Mas o dia que nós adoramos ao Senhor é o domingo. Dia do Senhor, dia da sua ressurreição. Historicamente, a igreja sempre fez isso a partir da ressurreição de Cristo. Não há uma mandinga, não há nada de pirlim-pim-pim no sábado. Se não guarda o sábado, como dizem algumas igrejas aí, particularmente uma igreja, né? Tudo do maligno, aqueles que não guardam o sábado, nem são a igreja de Cristo. Não é isso. Isso é o farisaísmo. O sábado cerimonial, veja bem, cumpriu-se em Cristo. Foi lá. Eu não vim, ele diz, para abolir a lei, mas vim para cumpri-la. Cumpriu-se em Cristo Jesus. E isto é observado pela igreja. É claro que o dia do Senhor, o domingo, como estamos aqui, é o dia a ser observado pelo seu povo. Cerimonialmente falando, no nosso sentido bíblico. Mas moralmente falando, é observado pelos cristãos de uma forma assim, de exercício espiritual, e a gente não desassocia, não. É muito estranho, por exemplo, né, hoje,
hoje em dia, há uma indiferença, com I, indiferença expressiva quanto ao dia do Senhor. Vocês já notaram isso? Em redutos religiosos, em cenários por aí afora, domingo geralmente as pessoas estão reunidas na igreja. Mas tem muitos cristãos, pelo menos nominais. Não estou falando do cristão que está doente, que está ali, não é isso que estou dizendo. Mas muitos cristãos não têm nem entendido o evangelho e têm deixado a prática de lado, de observar o sentido da adoração coletiva, tá certo? Coletiva, troca por um passeio qualquer. Tem problema passear? Não. Mas prioritariamente acima da adoração coletiva, está errado. Troca-se o domingo, sei lá, as mulheres aí, ó, faxina. Troca nada, né? Trocas por faxinas. Os homens vão jogar bola. É errado jogar bola? Não. Mas no domingo? No horário do culto? No dia do Senhor? É um erro. Isso não é algo da igreja presbiteriana. Isso é algo da igreja de Cristo. A não ser que eu não consiga vir. Repito, doentados. É mesmo. Trabalho por escala, mas se é algo que eu consigo fazer, remanobrar, por que é que eu vou deixar de adorar o Senhor coletivamente? E era sobre isso que ele estava falando ali. Sabe o que é isso? Pecado. Você sabia ou não? Não é dogma religioso, não. Isso é pecado. E fazer isso consciente é um problema, não é não? Pecar conscientemente. Agora veja, muçulmanos, eles oram 5 vezes ao dia. Ao dia. Preste bem atenção. Virados para Meca. Correto? 5 vezes ao dia. Em honra e divindade ao Deus que eles adoram. Isso é um fato. 5 vezes ao dia. Os cristãos, aqueles que dizem seguir a verdadeira religião, o verdadeiro Deus, não conseguem se reunir uma vez por semana para adorar o Senhor. Quando Deus olha para nós, que tipo de piedade Ele encontra na gente? Precisamos aprender cada vez mais como honrar o Senhor. Mas veja, dado esse pequeno contexto, ao texto que nós lemos aqui, a esse pequeno contexto, que eu informei a vocês, na mensagem prática, de lições práticas que nós devemos extrair, nós vamos verificar exatamente sobre o episódio da cura daquele homem. Mas nós precisamos entender por que os fariseus estavam falando aquilo para Jesus. Legalistas. Nós vamos ver a cura aqui do homem da mão ressequida, um relato marcante, um cenário marcante, e nesta cura, nesse cenário, nós aprendemos o tipo de piedade que Deus deseja encontrar em nós. Já respondendo, qual é o tipo de piedade? Uma fé viva e bíblica, mas que não ignora as dores que assolam o mundo. Não está associados. Veja, por exemplo, em primeiro lugar, a piedade que Deus deseja encontrar em nós deve nos fazer enxergar quem está à margem, a fim de nós estendermos a mão. É essa a piedade. Não legalista, mas desse jeito. Veja, voltando àquele texto bíblico inicial que nós lemos, o texto base aqui, ele dedica a atenção necessária, atenção especial ao homem que foi curado exatamente no sábado pelo Senhor Jesus. E veja, Jesus, ele foi à sinagoga, olha o que ele fez. Ele foi à sinagoga dos fariseus para encontrar aquele homem. Mateus capítulo 12, verso 9, neste mesmo relato. Nós começamos em Lucas, estamos transitando aqui. Mateus capítulo 12, verso 9, diz lá: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? Por que isso? Você certamente já deve ter ouvido um adágio popular que diz assim: olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Eu fico imaginando exatamente isso. Mas que bulhufas, permita-me o termo, Jesus entrou na sinagoga, eles estavam falando de Jesus. Estavam
apontando, fazendo um monte de coisa errada. E Jesus, em vez de ir para outro caminho, o que ele fez? Entrou lá no meio do olho do furacão. Entrou na sinagoga deles. Lendo esse versículo aqui de Mateus, eu fico pensando exatamente isso. Por que Jesus fez isso? Ele foi num caminho de contramão. Ele entrou na sinagoga dos seus opositores. Ele fez exatamente isso. Mas é claro que a nossa ótica é diferente da ótica de Deus, do ser humano. É claro que a nossa justiça não alcança a justiça dele, de Deus. É lógico que aqui a nossa mente não alcança a transcendência de Deus, por isso até esses pensamentos, como o meu. Por que Jesus fez exatamente isso? Horas. Ele, como Deus soberano, não segue as nossas etiquetas sociais e nem as nossas fugas pacíficas, vamos dizer assim. Ele foi corrigir o que estava errado. Foi exatamente o que ele fez. Corrigir o que estava errado. Ao ser comparado como leão, e como leão, de onde tiramos isso? Apocalipse capítulo 5, verso 5, não é? Ao ser comparado como isso, Jesus nos recorda que ele não pode ser aprisionado em velhas convenções religiosas. Ele faz o que quer, quando quer e do jeito que quer. Ele não está preso a uma dogmática religiosa. Não está. Nós não colocamos Jesus numa caixinha. Jesus, você vai trabalhar assim. Nós não fazemos isso. Eram os fariseus que faziam. E veja, e que lição que ele deixa para nós? Que lição que ele deixa para a gente? Jesus não deixou de ir na sinagoga porque tinha gente difícil dentro da sinagoga. Ele não fez isso. Não vou mais na igreja porque tem gente difícil lá. Olha, o irmão não olha na minha cara. O outro, e fala, e o outro. Jesus não deixou de ir na sinagoga porque tinha opositores. Dele mesmo. Ele deixou? Não. Pelo contrário, ele foi à sinagoga. Ali, ele encontrou um homem com a mão ressequida. Provavelmente aqui a expressão ressequida refere-se a uma mão atrofiada. Provavelmente isso. Ok? Lucas capítulo 6, verso 6, o texto que lemos diz assim: sucedeu que em outro sábado, porque ele já estava vindo desse sábado aqui, ó, anterior, com as espigas, com todo esse cenário, aquela coisa toda. Em outro sábado, ele entrou na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita era ressequida. Agora, há diversas condições que podem gerar uma atrofia na mão, no braço, onde quer que seja. Sei lá, hoje em dia, a enfermeira está aí, ó. AVC? Pode acontecer. Sim ou não? Uma pessoa ter tido um AVC, sequelas de alguma lesão nervosa no nervo? Pode acontecer. Doenças congênitas? Pode. A gente não sabe, a Bíblia não fala para nós, só diz que ele tinha uma mão ressequida. Agora, a Bíblia não nos dá uma pista sobre esse tipo mais claro de atrofia que os evangelistas tratam no texto. Contudo, num contexto como o de Israel, preste bem atenção, daquele Israel, naquela época, a mão direita atrofiada causaria, sem sombra de dúvida, inúmeros desconfortos. Tais como, por exemplo, a impossibilidade de executar trabalhos aqui manuais, braçais. Ok? E aí o que você acha que acontecia lá? A maior parte do Israel antigo era trabalho braçal. Eles tiravam sustento disso. Trabalho manual. E ele estava impossibilitado. A principal forma de ganho do mundo antigo era braçal. E ele com a mão ressequida agora não podia. Percebe o desconforto que trazia nesse sentido? Mas o que então? Horas. Trazia outros desconfortos, por exemplo, não poder prover o sustento, talvez não só para si mesmo, mas para toda a família. Isso poderia aqui ser um peso recorrente, agora não na mão atrofiada, mas na consciência. A pior coisa para uma pessoa, para um homem, por exemplo, é não poder trazer o sustento à sua família. Homens aqui, estou falando alguma coisa errada? Não. A consciência pesa. O negócio fica pesado, talvez a consciência dele é abalada, o psicológico dele todo arrebentado. Sim. Algo tipo assim, né? Como a adolescência fala, tipo assim. Por que comigo? Talvez ele possa ter pensado isso. Por que eu sou assim? Talvez ele tenha pensado, eu sou um fracassado. Pode ser que na psique dele tenha pensado isso. Sou um inútil. E outras tantas outras questões, né? Outro desconforto, num contexto mais religioso, veja bem, onde se cria, né? Eles acreditavam que situações desfavoráveis como esta seria maldição.
ou pecado. Ele estava em pecado, ou maldição. Lembra lá dos discípulos, os próprios discípulos? Ô Jesus, o que aconteceu com ele? Quem pecou, foi ele ou os pais dele? Jesus falou, nem ele, nem os pais, isso é para a glória de Deus, vocês não sabem. Né? Recorrentemente eles estavam fazendo isso. Não só os discípulos, os outros também. Percebe? O que uma mão ressequida de um camarada que não tem nem nome, está chamado, tem nome, nós não sabemos, né? Chamado de homem da mão ressequida, o que estava causando. Horas, ele podia estar vivendo sob o juízo constante de outras pessoas, incluindo os fariseus. Vocês acham que não? Os fariseus olhando para aquele camarada e o tipo de piedade dos fariseus, olha lá, está em pecado, hein? Olha lá, ó, amaldiçoado. Assim como lepra e tantas outras coisas. Esse era o tipo de piedade dos fariseus. Então veja, esse homem ele estava ali, preste bem atenção, mas não era notado pelos religiosos, inclusive na sinagoga. Não era notado. Eles estavam aqui ocupados com outro tema. Eles não queriam ter a piedade que quando Deus olha para nós, nós devemos ter. Eles estavam preocupados com outra coisa. Sabe com o que é que eles estavam preocupados? Qual o outro tema? Leia comigo. Lucas capítulo 6, verso 7. Está aí o tema que eles estavam preocupados. Olha o que está escrito lá. Os escribas e os fariseus observavam-no, olhavam para Jesus, observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem algo com que o acusaria. O tema deles não era exercer uma piedade conforme a que Deus quer. Não era, não. O negócio era, olha lá, vamos ver, hein? Fica de olho aí, vamos revezar, vamos ver. Será que ele vai fazer alguma coisa? Vai falar alguma coisa? Vamos pegar ele no pulo? Era isso que os fariseus estavam preocupados em fazer. Está aí no texto. Você está lendo junto comigo. Decididamente aqui, na sinagoga, ou aquela sinagoga, pelo menos, não era um ambiente saudável, convenhamos. Não era. Cada um daqueles fariseus vivia sobre aqui os benefícios, sobre o prestígio da religião, mas ignoravam aqueles que eram menos favorecidos do que eles. Eu não estou falando de uma justiça social. Não estou dizendo disso. Eles faziam isso. Eles ficavam bem, mas aqueles que precisavam mesmo. O único desejo dos fariseus, qual era? Condenar Jesus por um ato de misericórdia que todos sabiam que ele faria. Jesus era misericordioso. Está condenado, por quê? Porque foi misericordioso. Qual o sentido disso? Eram os fariseus. Que contraste, não é? Havia um homem com a mão ressequida e diversos religiosos, como os fariseus, estavam com o coração ressequido. Totalmente inverso. Um homem com a mão ressequida fisicamente, mas o fariseu com o coração totalmente ressequido, atrofiado para a piedade que se deveria ter. E a pergunta é, quem de fato estava mais doente? Os fariseus ou o homem da mão ressequida? Quem era que estava doente? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Os olhares aqui estavam em Jesus. O homem aqui com a mão ressequida estava sendo ignorado, deixado à margem. Era isso que estava acontecendo. Só que Jesus olhou para ele. Verso 8 do capítulo 6 de Lucas, que estamos lendo. Mas ele, Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, ele sabia, ele é Deus. Ele estava enxergando o coração dos fariseus. Disse ao homem da mão ressequida, levanta-te, vem para o meio, é para cá, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Jesus viu suas dores, isso é um fato. Jesus viu as suas rejeições. Jesus viu o seu coração pecaminoso que precisava de salvação. Não pense que era só uma cura, não. Cura sim, mas um coração pecaminoso que precisava de salvação. Jesus viu, e quando Jesus viu, Jesus o chamou. Você viu isso aí no texto? Vem para o meio. Horas. Talvez fazia tempo que ninguém chamava, né? Aquele homem da mão ressequida para dentro da sinagoga. Não serve para nós. Esse daí está à margem da sociedade, inclusive. Talvez fazia tempo que ele não ia. Mas Jesus costuma chamar para o seu redil aqueles que a religião vazia reprova. Você já notou isso? O que a religião vazia reprova?
Geralmente Jesus já estabeleceu desde antes da fundação do mundo para o chamar. Você pode notar em vários cenários bíblicos isso acontecendo. Não é um efeito reativo, claro que não, é um efeito ativo da busca de Deus por nós, porque nós estamos mortos em delitos e pecados. Levanta-se ou levanta-te e vem para o meio. Jesus sabia que o homem não podia trabalhar, não sabia. Mas provou sua fé verificando se ele poderia obedecer, mais para ele do que para Jesus. Jesus já sabia. Ok, ele não pode trabalhar, ele tem a mão ressequida. Será que ele pode obedecer? A pergunta que cabia para nós já sabemos que lemos aqui no texto. A resposta. Ele pode obedecer? E sim, ele respondeu ao chamado de Jesus positivamente. Ele obedeceu. A mesma voz que tirou Lázaro da sepultura colocou o homem da mão atrofiada de pé no meio da sinagoga. Dos seus opositores, inclusive. Fez exatamente isso. A verdadeira fé, embora seja dom de Deus, ela precisa ser acompanhada de obediência, senão não é uma verdadeira fé. Nós não somos salvos pelas obras, é um fato. Não somos, mas somos salvos para as boas obras. Somos salvos para obedecer. Efésios 1:4 nos diz isso. Predestinados, eleitos, do jeito que você quiser chamar, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. É esta a ótica bíblica. Jesus fez exatamente isso. Um reformador, João Calvino, vocês o conhecem bem, ele dizia, abre aspas, e a fé que salva, é esta mesmo que Jesus mostrou e que nós estamos vendo. Esta é a fé que salva. Mas a fé que salva nunca vem sozinha. Tem algumas coisas que vêm no pacote. Aqui cabe-nos uma reflexão. Veja bem. O que mantém uma pessoa à margem? Já parou para pensar isso? O que é que mantém uma pessoa à margem? Alguns de nós aqui, talvez, e aí é um talvez porque eu não conheço seu coração, mas Jesus sim. Outros que vão ali, vai ficar gravado. Vai acompanhar depois. Não é? Alguns têm permanecido à margem. Sabe por quê? Porque por vezes se recusam a obedecer. Alguns ficam à margem porque se recusam a obedecer. Em vezes aqui, nós, e aí eu vou falar nós no evangelicalismo, os cristãos e tantos outros que vocês queiram imaginar aí, em vezes nós não nos levantamos para abandonar os nossos pecados. Em vezes, nós não nos levantamos para apoiar quem necessita, a obra que necessita, o caminho que necessita. Em vezes, nós não nos levantamos, como eu disse no começo, para congregar coletivamente. Nós não nos levantamos. E por isso, às vezes, estamos à margem. Percebe ou não? Em vezes aqui, nós não nos levantamos para ajudar quem quer que seja. Estou falando só no ambiente religioso, não. Em vezes acontece isso. Em vezes nós nos levantamos sequer para servir. O Senhor nos deu dons e talentos. Existe a mordomia cristã. Mordomia não é aquele termo pejorativo, a gente deita na rede e toma suco de laranja. Mordomia é a administração. Dons e talentos. E às vezes a gente não quer. Estamos à margem, estamos recusando. Em vezes aqui, muitos permanecem à margem, apáticos, vendo o movimento de Jesus, até vê o movimento de Jesus, mas não quer participar do movimento de Jesus. Acontece isso. Permita-me dizer aqui claramente, isso é caminho de morte. É caminho de morte. Se o Senhor não tiver misericórdia, caminho de morte. Muita gente abandona as boas oportunidades que o próprio Deus proporciona, e até mesmo na igreja local. Eles preferem estar à parte, à margem. Mas foi o contrário aqui. Aquele homem da mão ressequida respondeu positivamente ao chamado de Jesus. A audição espiritual dele foi aguçada. Ele respondeu, ele obedeceu. Mas ainda na progressão do texto, em segundo lugar, a piedade, veja bem, que Deus deseja encontrar em nós, em cada um de nós, deve nos fazer responder com valores do reino, mesmo, veja bem, com perguntas e respostas indigestas, intragáveis. Mesmo com isso. Como assim? Bom, nós estamos aqui usando o texto de Lucas, usando textos de Mateus, de Marcos, do mesmo episódio. Nós precisamos ler isso aqui em conjunto,
para boa exegese desse texto, inclusive. Para boa questão desse texto. Para não perdermos aqui os detalhes. Bom, vamos para Mateus, então, agora, no mesmo episódio. Mateus mostra para nós que os fariseus tentaram a Jesus com uma pergunta indigesta. Com uma pergunta capciosa. Você quer ver? Mateus capítulo 12, verso 10, ele vai reproduzir aqui para nós lermos. Mateus 12 e 10 diz assim, olha lá, está lá. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, os fariseus, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Olha a pergunta indigesta. É lícito? Perguntando para Jesus, que tinha exercido, tinha trazido para um ato misericordioso aquele homem da mão ressequida. É lícito curar no sábado? Veja, a lei proibia atos de misericórdia aos sábados? Não. Onde tem na lei escrito que proibia um ato de misericórdia no sábado? Que era um ato que Jesus estava exercendo. A lei não proibia nenhum ato de misericórdia. Até mesmo, para você ter uma ideia, um animal poderia ser salvo no dia de descanso, até um animal. E olha o que esses camaradas estão perguntando para Jesus. É lícito, Jesus, curar no sábado? Hein? E aí? Olha o coração desses camaradas. Gente, até um animal poderia ser salvo no dia de descanso. Sábado era o dia de fazer o bem. Mateus capítulo 12, verso 11 e 12. Versos depois desse que nós lemos, está escrito aí. Ao que lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, um animal, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirar dali? Ora, quanto mais vale a vida de um homem do que de uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. E os fariseus que achavam que arrotavam a lei, ok, estavam questionando Jesus no legalismo. E aí, Jesus, é lícito curar no sábado aí? É lícito fazer atos de bondade no sábado? De misericórdia no sábado? Isso daí era a piedade que tinha no coração do fariseu. Jesus, então, utilizou um recurso retórico poderosíssimo. Ele faz isso algumas vezes na Bíblia Sagrada. Para escancarar, descortinar, para todo mundo ver o legalismo dos fariseus. Jesus pegou, permita-me o termo, na curva. Ele fez isso. Nós temos que estar aptos a perguntas e respostas indigestas. Claro. Veja, como uma pergunta simples de responder, mas bem indigesta, ele obrigou, veja o termo obrigou, os ouvintes a assumirem o seu lado na história. Olha o que ele fez. Lucas capítulo 6, verso 9. Quebrou as pernas, não é? Vamos dizer assim, no termo popular. Então disse Jesus a ele, que vos parece? Jesus devolveu com outras perguntas. É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? É lícito deixar as pessoas morrerem? Por conta do legalismo que está no coração de outros? É lícito isso? E aí transporte isso não somente no aspecto físico, mas espiritual também. É lícito fazermos isso? O Marcos, ele parece que já dá um pé na porta. Nesse mesmo texto, nesse mesmo cenário, ele vem e fala em Marcos capítulo 3, verso 4, no mesmo cenário. Eu estou lendo Lucas, agora passo a Marcos. No mesmo cenário, ele coloca ali uma tensão maior, ele dá uma pimentada maior, ele bate o prego com força. Olha o que ele faz, inspirado pelo Senhor. Então, Marcos 3 e 4, lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Não é nem deixar morrer, é tirá-la, é ativa a ação. Percebe ou não? Não fazer alguma coisa, ser omisso, consciente, é um ato ativo. Essa é a piedade que Deus quer de nós. Mas o texto de Marcos diz, eles ficaram em silêncio. Vai responder o quê? Ficaram em silêncio. Não porque havia uma dificuldade em responder, não havia dificuldade nenhuma em responder absolutamente nada. Fazer o bem era um dos princípios básicos da fé judaica, não tem dúvida disso. Princípio básico. Ora, Deus fez o bem e salvou o povo da escravidão. Eles conheciam de cor e salteado. Ou não? Conheciam. Sabiam de cor e salteado. Os fariseus sabiam disso.
mas eles não poderiam assumir essa verdade sem contrapor os seus princípios legalistas que não são bíblicos, sem contrapor a tradição enquanto ela está debaixo da Bíblia, ok? Se ela não está debaixo da Bíblia, rejeite. Rejeite. Eles não poderiam responder sem contrapor os princípios que eles estabeleceram, né? E não os que Deus estabeleceu. Sem comprometer a sua falsa religiosidade, a sua religiosidade vazia. Eles preferiram, então, ficar em silêncio. Aí nunca se fez tão presente o quem cala consente. Não é? Eles preferiram ficar em silêncio. Talvez o silêncio mais diabólico que já se ouviu. É isso mesmo que você ouviu. O silêncio mais diabólico que já se ouviu. Não fazer nada, ser omisso, é pecado. Se eu sei o que devo fazer e não faço, eu peco. Silenciar-se diante de um ato de misericórdia, de piedade, é um erro. Olha onde eles tentaram pegar Jesus e aonde eles foram abarcados. Queridos irmãos, aprendam uma verdade. Aprendam uma verdade. Nenhum fundamento da nossa fé exige que um discípulo de Cristo precise colocar suas crenças acima do amor e acima do bem. Não tem isso na Bíblia Sagrada. A boa doutrina que nós recebemos sempre exigirá de nós fazer o bem. Sempre. Mesmo aqueles que nos maldizem. Mesmo com esses. Jesus já havia falado isso em um confronto, então a gente pode chamar assim, anterior com os fariseus. Mateus capítulo 12, verso 7. Dá uma olhadinha. Mas, Jesus falando, se vós, falando com os fariseus, soubesseis o que significa, aí ele diz o quê? Misericórdia quero e não holocausto. Vocês, fariseus, não teriam condenado inocentes. Se vocês soubessem o que eu peço mesmo, misericórdia e não sacrifícios de tolo, não holocaustos vazios, vocês não teriam condenado os inocentes. Os fariseus, para seguirem os princípios rígidos da sua interpretação falha das escrituras sagradas, condenavam pessoas que não pensavam parecido com eles. Aí eles condenavam. Tem que ser assim. Se não for assim, era o que eles faziam. Eles não estavam atentos à Bíblia Sagrada, mas é o achismo deles. O que eles queriam que fosse feito. Manipular a situação, manipular pessoas, para criar uma redoma deles, para que eles mesmos fossem adorados. E Jesus está falando, não é isso, está tudo errado. Não é assim. Os fariseus estavam fazendo totalmente o inverso. Que risco nós corremos quando, por exemplo, numa esfera mais clara, em algum momento, nós passamos a contrapor a fé correta, não é? Com a misericórdia. Tem como fazer isso? Não, só se a gente tiver no nosso achismo. Agora veja, preste bem atenção. Cristianismo não é amor ou verdade. Preste bem atenção. Cristianismo verdadeiro não é amor ou verdade. É verdade com amor. Não é uma coisa ou outra. Verdade com amor. Isso é o cristianismo verdadeiro. Não se separa, irmãos, o inseparável. Ortodoxia exige amor, exige compaixão. O ensino tem que ser prático também, senão não serve. A verdade sem amor, ela endurece o coração, a alma. O amor sem a verdade ilude a alma. Percebe isso? Que tipo de piedade Deus enxerga em nós? Vamos falar aqui do nosso arraial, vai. Vamos trazer o dedo para a ferida. O arraial reformado. Vamos falar do arraial. Eu sou reformado, vocês também. Nós reformados corremos um seríssimo risco. Você sabia? O ultrafundamentalista. Um seríssimo risco. Colocar as nossas convicções teológicas num pedestal tão alto, que nem enxergamos mais a urgência chamada Jesus. A urgência da piedade.
Às vezes tornamos-nos academicistas ao extremo. Nenhum problema, temos que estudar mesmo, para servir melhor a igreja. Mas às vezes colocamos lá num pedestal tão alto que esquecemos do básico. Do básico. Da vida piedosa. Do corpo visível de Cristo, a igreja militante. Às vezes a gente se esquece. Temos que nos policiar o tempo inteiro. A convicção teológica, isso, a flor tem que estar desse jeito, o pão é daquele jeito. Mas às vezes nós negligenciamos o básico. Problema. Você quer ver? Você é reformado mesmo? Você crê na depravação total? Eu creio. Muito bom. Joia. Maravilha, continue assim. É uma crença teológica sólida e bíblica. Mas isso te ensina a tratar com compaixão aqueles que ainda vivem na condição de depravação? Ou não? Ou você só crê que é depravado e senta aí, o resto que se vire para lá? Ou isso te ensina a ser piedoso com as pessoas que estão nessa condição de depravação? Será que ensina? Ou talvez o nosso esclarecimento se tornou arrogante demais. Nós somos muito arrogantes. Quer ver outra coisa? Vamos usar os meios reformados, né? Você crê, por exemplo, na eleição incondicional, que é por graça, mediante a fé? Opa, eu creio. Glória a Deus, maravilha. Mas isso te torna mais humilde ou mais prepotente? Está cheio de debatedores na internet. Está cheio. Eu não perco nem mais tempo. Isso te torna mais humilde ou mais prepotente? Se Deus escolheu você e o fez um reformado, amém, bênção demais, maravilha. É uma teologia sólida, bênção do Senhor. Mas Deus escolheu outro para ser um pentecostal, e amém também. Deus escolheu outro para ser, sei lá, qualquer outra vertente dessa, um batista, um congregacional, amém também. Isso nos torna mais arrogantes e prepotentes com os nossos irmãos? Tem equívocos teológicos, é claro, eu não estou negligenciando isso. Mas e aí? Qual é o tipo de piedade que nós vivemos? Como é que nós caminhamos? Será que nós julgamos? Poxa, você crê na expiação limitada? Eu creio. Deus elegeu um número de pessoas, todos quanto Ele sabe. Eu não sei, nem vocês. Desde antes da fundação do mundo. Muito bom. Que bênção. Maranata, hora vem Senhor Jesus, maravilha. Se fosse hoje era melhor já. Você crê? Creio. Mas isso te leva a morrer diariamente pelos outros? Te leva mesmo? Porque em Cristo morreu, você não sabe, por isso que você tem que evangelizar. É um meio normativo. Sejam alcançados essas pessoas pela pregação do Evangelho, segundo a graça do Senhor, mas você tem ido mesmo? Ou será que a gente só crê para ficar dentro do templo religioso? Você crê na graça irresistível? Crê ou não? Nós não resistimos à graça do Senhor. A graça é irresistível. Que bom. Então, por que você teme então anunciar o Evangelho para as pessoas? Qual o problema? O resultado é garantido já. Já é garantido. Nós não sabemos quem é, mas já é garantido. A graça é irresistível. Você tem medo que as pessoas ouçam, creiam e sejam salvas? Por quê? Você também foi assim. Ou não? Você também foi desse jeito. Por acaso nós somos os porteiros do céu para decidir quem entra ou não? Não somos. Você crê na perseverança dos santos? Ou na preservação dos santos? Como comumente é dito agora? Que Deus nos persevera? Que bênção! Dá até um só lhe deu glória aí. Maravilha da reforma. Sim. Perseverança dos santos. Você entendeu aqui? Não é perseverança dos reformados, não. Perseverança dos santos. É Deus quem persevera. Não estou diminuindo em nada o nosso arraial reformado. Pelo contrário. Nós precisamos ser mais humildes. Ortodoxia sem amor. Misericórdia sem compaixão. É a mesma prática da seita dos fariseus. O ensino sem amor, uma misericórdia sem compaixão, é farisaísmo. Era o que eles estavam fazendo.
e Jesus não andava com eles. Terceiro e último. A piedade que Deus deseja encontrar em nós deve nos fazer responder claramente a essas questões, não somente com princípios e valores do reino, não somente com essas questões indigestas, mas no ponto da motivação. Qual é a nossa motivação? Jesus não se intimidou ao olhar altivo dos fariseus, talvez medindo ele de cima para baixo. Jesus não se intimidou, não, ele sabia o propósito. Ele não se intimidou no olhar penetrante, né, deles. Ao contrário, ele deu o olhar penetrante a cada pessoa, inclusive da sinagoga, em especial esse do homem da mão mirrada. Veja só. Ele ordenou. Ele não pediu, vamos ver aí o que dá. Ele ordenou a cura pela sua palavra e a cura ocorreu aos olhos de todas as pessoas. Não tem nenhum tipo de agente secreto aqui, nada disso. Ok? Marcos capítulo 3, versos 5 e verso 6. Olhando ao redor, e olha como ele estava olhando. Leia esse texto. Marcos 3, 5 e 6. Olhando ao redor, olha o texto agora. Indignado. Jesus, paz e amor. Indignado. Jesus, olhando ao redor, indignado e condoído pela dureza do seu coração, do coração daqueles homens. Disse aquele homem, ao homem, estende a mão. Ele estendeu a mão e a mão foi restaurada. Jesus indignado, enxergando a dureza, a piedade que aqueles homens seguiam. Retirando-se os fariseus, o que eles foram fazer? Agora eu acho que eles se arrependeram. Entenderam agora, né? Não, se retiraram e se juntaram com outro. Os herodianos. Se juntaram com esse outro grupo. Contra quem? Contra Jesus. Vendo ali como é que nós vamos tirar a vida dele. Olha isso, gente. O texto afirma que Jesus indignou-se. Aí é o motivo, né? Qual é o motivo? Jesus odeia a religião que mantém pessoas à margem. Ponto. Jesus odeia a religião que mantém as pessoas à margem. Que fazem delas talvez um bebê reborn, não é? Como é. Usa-se quando se dá aí conceituações incorretas. Jesus odeia isso aqui. Ele se indigna. Tem outras versões que falam que ele estava com raiva. Jesus odeia a religião apegada a detalhes legalistas e desapegada do amor. Pode usar isso, mas não pode aquilo. Pode fazer isso, mas eu tenho uma igreja agora proibiu até a barba. Eu não vou lá. Não consigo nem passar lá perto. Não posso, eu não vou tirar minha barba para pregar. Recebo os convites para ir pregar. Mas eu não vou tirar minha barba para... Legalismo. Conceitos legalistas. Independente do amor, das questões que se deve ter mesmo. Não é? Jesus odeia os sistemas de poder que não se ocupam ou não entram pela ocupação bíblica de curar todo tipo de pecador através da palavra, mas que olha somente para os seus interesses. Só vem a mim, sirvam-me, adorem-me. Jesus odeia isso. Ele odeia, ele se indigna com isso. Isso não é um cenário bíblico. Não se enganem. O resultado do milagre aqui é talvez nossa, que bênção, não é? Vocês viram os fariseus fazendo isso lá? Glória a Deus! Vocês viram eles falando isso aí lá ou não? Maravilha! Vibrante! Cantando louvor vibrante aqui como cantamos hoje. O resultado não foi isso. Mas o impiedoso, ele caminha para o outro lado. Ele se uniu a outro grupo rival. Vamos se unir aqui para a gente ver se consegue derrubar. Se uniu a outro grupo rival. Os fariseus, coisa boa que eles são, vocês já viram no texto, né? Ou eram, com os herodianos. Para quê? Para tomar um chá das 4 de camomila. Foi isso? Não. Para planejarem a morte de Jesus. Daquele que veio, inclusive, para salvar as pessoas. O Salvador. Isso nos mostra claramente que, embora os milagres sejam testemunhos notáveis, e são mesmo, esse e tantos outros aqui, não é? E glória a Deus por isso, milagres por si só aqui não são capazes de converter um coração endurecido.
Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada. A Bíblia é verdadeira quando afirma que somente a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, verso 16, não é? Pois eu não me envergonho, Paulo falando, do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O meio normativo é o Evangelho. Milagres não salvam pessoas. O Evangelho salva a pessoa. Tem gente até que foi acometido por milagres, mas que não foi salva. Nem voltou para agradecer. Eu até falei aqui uma vez. Você lembra lá dos 10 leprosos? Estão lembrados deles? Estavam lá? Foram curados ou não? Foram. Quantos desses leprosos voltaram para agradecer, irmãos? Vocês lembram o texto lá? Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Fala alto, vamos lá. Quantos? Um só? Nenhum. Tudo bem? Eles não eram mais leprosos, os 10, né? Então nenhum voltou. Ele voltou para agradecer, mas foi uma pessoa só. Os outros? Milagre não salva ninguém. Salva a graça. Fé. Nós não sabemos muito sobre esse homem da mão ressequida. A gente não sabe. A gente não sabe a origem dele, o desfecho da história dele, né, depois disso. Só serão conhecidos os desfechos das questões, talvez na eternidade. Não é? A gente não sabe. Mas veja, por isso aqui tem sido utilizado como uma figura para se referir ao resultado da aplicação da redenção no coração do homem pecador. Mas falam, mas como isso? Alguns o chamam de São Jerônimo, mas o nome dele é Jerônimo. Dos pais da igreja, da patrística, dos 3 primeiros séculos da igreja. Ele afirmou assim, abre aspas, a cura da mão ressequida representava a restauração do homem para o trabalho do bem, da piedade, outrora impossibilitado pela dureza do coração e da lei, legalismo. E que essa mão simboliza a igreja sendo curada para agir no mundo com justiça e misericórdia. Somos nós. 4 aplicações breves. Não sejamos nós, pelo amor de Deus, aqui no carrão mesmo, é para nós mesmo. Não sejamos nós uma igreja à margem. Não sejamos. Uma igreja aprisionada na religiosidade, vazia, em disputas teológicas tolas. Não sejamos nós essa igreja, mas que sejamos aquela igreja, ou esta igreja, não é? Imperfeita mesmo, porque nós somos imperfeitos. Não tem ninguém perfeito, não. Imperfeita, mas que permanece crente e útil aos propósitos de Cristo, que é perfeito. Uma igreja que está em aperfeiçoamento e será glorificada no dia da volta de Cristo, assim aprove o Senhor. Uma outra aplicação, que nós, como igreja militante, estamos na terra ainda, igreja militante, estejamos então dispostos a aceitar essas nossas imperfeições, sem negligenciar o amor. Eu sou imperfeito, então não, sem negligenciar o amor, para o qual Deus tem chamado o seu povo nesse mundo. Há um mundo aqui que está banhado no ódio, na desunião, que a gente possa fazer isso. Uma terceira aplicação, que a nossa mão direita, está aí no detalhe de Lucas, né? Seja curada. Para quê? Para servirmos aquele que nos serviu sangrando na cruz do Calvário. Exatamente isso. Nós fomos curados. E agora nós servimos aquele que morreu por nós. Quarta. Relembre-se, nós estamos estudando aqui isso nas quintas-feiras. Da igreja de Tiatira. Relembre-se lá. Das cartas à igreja de Ásia Menor. Deus enxerga em nós as últimas obras maiores do que as primeiras, para a gente não viver um saudosismo. Deus enxerga em nós as últimas obras maior do que as primeiras, porque a fé cristã não é primeiramente sobre perfeição, é primeiramente sobre amor.
É exatamente isso que diz a palavra do Senhor. E talvez você que está aqui, não é, na igreja, me ouvindo, como eu disse, outros que ouvirão aí na pregação que ficará gravada, geralmente fica, né? Outros tantos aqui que se encontram, talvez aí entre vocês, talvez na margem ou à margem, nós precisamos entender que há lugar no meio. Há lugar pela atração de Jesus. Jesus que chama, é Jesus que atrai. Se alguém está à margem, ouça a voz de Jesus chamando. Vem para o meio. Saia da margem. A igreja como casa de misericórdia, é isso que é a igreja? Não é nada diferente disso. A igreja é uma casa de misericórdia, de Deus. Ela precisa enxergar isso, ver isso, abraçar quem quer que precisa, caminhar na cura, através do Evangelho, com quem quer que precisa, pois um dia nós fomos curados. A minha oração aqui, e talvez vocês mais novos não vão saber, mas eu vou dizer agora, é para que Deus nos envie mais problemas, pessoas problemáticas. Quem está aqui mais antigo sabe disso. A gente quer isso mesmo. Que Deus envia mais. Pessoas com problemas. Para que a gente, através do Evangelho, cure. Para que a gente, através do Evangelho, não é? Possa dar o direcionamento. Para que através do Evangelho sejam aqui, de fato, transformadas pelo Senhor. A gente não quer uma igreja pomposa, não. A gente quer uma igreja bíblica. É isso que nós queremos. Deixa o pecado, deixa as ilusões de lado, levante-se, saia do seu lugar, venha para o meio. Afinal, foi no meio de dois ladrões que Jesus foi crucificado para nos salvar. Foi lá no meio. E veja, meus irmãos, a salvação no meio, por isso que Jesus chamou. Não somente salvação, a cura no meio, a renovação no meio, a esperança no meio, há mistério no meio para nós, bênçãos para nós, a missão de fazermos a coisa no meio, a restauração no meio. Termino aqui para nós louvarmos. Porque o homem da cruz, Jesus, não é? Que estava lá no meio, é o mesmo que continua chamando. É o mesmo que continua providenciando os meios necessários e adequados para tocar e restaurar a vida de quem quer que seja. Que nós sejamos, então, que Deus nos ajude a sermos achados com essa piedade. A piedade que Deus, quando olhar para nós, Ele quer. Claro, porque estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo, que nós sejamos piedosos dessa forma, e não como os fariseus. Não arrogantes como os fariseus, mas que nós sejamos achados, conformados, ou num caminho de processo de conformação, ao caráter, à essência de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso Mestre. Que o Senhor nos abalize nisso, que o Senhor chacoalhe a nossa mente, que o Senhor dilacere o nosso coração se necessário, mas que a gente caminhe exatamente como Ele quer que nós caminhemos. Esse é o desejo do nosso coração, que sejamos achados sinceros diante do Senhor, na prática do amor, do Evangelho, daquilo que Ele estabeleceu. Fiquemos de pé, vamos louvar ao nosso bom Deus.